Fala, torcedor colorado, tá começando mais um episódio do quadro Na Mesa com F5 do F5 Colorado Podcast. Eu sou o Fernando e eu tô aqui com o Mu e hoje a gente vai comentar sobre a quebra da invencibilidade do nosso Colorado, o Grenal 447 e a informação de um suposto interesse do Inter no Thomas Müller do Bayern de Munique. Então, vem com a gente e vamos dali. Mu, então, depois de 17 partidas invicto, o nosso Colorado foi superado pelo Palmeiras no Beira-Rio pelo placar de 1-0. Tivemos mais um episódio de pé na cabeça de jogador do Inter dentro da área, onde não é marcado pênalti. Tu acha que esse placar desfavorável também passa por esse, na minha opinião, né, erro de arbitragem? Cara, eu acho que sim. Eu acho que passa bastante. Não dá pra dizer que a arbitragem não tá tendo um critério, né? Porque não marcou nenhum dos dois pés na cabeça. Tu levanta o pé a 1,70 m de altura e tu está tirando com cuidado a bola. Mas, cara, eu acho que passa com certeza. Mas o Inter também teve condições de empatar o jogo. Foi melhor, foi mais propositivo, foi mais ofensivo do que o Palmeiras. Talvez o jogo todo, assim, ali no primeiro tempo acho que o Palmeiras teve um momento melhor, mas o segundo tempo foi todo do Inter. O Palmeiras ficou acuado e encontraram o gol numa escapada, né, que a gente tá sempre, né, pode acontecer, porque o Palmeiras tem jogadores de muita qualidade, na minha opinião, o melhor elenco e o melhor time já há muitos anos no Brasil, apesar de terem outros times como o Flamengo, com alto investimento, o Corinthians, mas assim, na minha opinião, o Palmeiras sempre foi o time com melhores nomes e mais organizado do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um time muito bem treinado pelo Abel Ferreira também, e o gol do Palmeiras é naquela pressão ali feita no Bernabéu, onde ele acaba se atrapalhando, perde a bola e o jogador do Palmeiras consegue fazer o cruzamento pra dentro da área e, consequentemente, sai o gol deles. Após isso, o Palmeiras parou de jogar também, né? O Palmeiras simplesmente sentou no resultado, tentou se defender e fechar a casinha. O Inter teve muito mais volume, criou chances realmente. Teve uma chance numa espirrada ali do Bruno Fux, que sobrou pro Valencia, ele quase empatou. Inclusive, devia ter feito aquele gol, mas sobre a invencibilidade, né? Uma hora ia acontecer, a gente esperava que não fosse no Beira-Rio, mas faz parte, né? Futebol é isso, não tem como ganhar todas. Faz parte. Eu até, dentre os jogos que a gente tem agora, eu acho que, como esse é um campeonato de pontos corridos, né? Esse é um que a gente consegue recuperar ao longo do ano, né? Porque a gente ainda joga uma volta, né, lá no Allianz Parque, e de repente pode surpreender lá e sair com um resultado positivo. Mas entre os jogos que a gente tem nessa sequência, talvez esse, né, fosse um pouco menos decisivo do que os jogos da Libertadores, né, na fase de grupo, do que o jogo contra o Maracanã ali pela Copa do Brasil. Então acho um resultado bem aceitável. Gostaria que o Inter tivesse saído com o melhor resultado, porque bem como a gente está comentando, né, teve oportunidade, teve volume. Eu acho que o jogo passa de novo pela arbitragem, mas que a gente também, como comentou, o Ener poderia ter feito o gol, né? Poderia ter um pouco mais de um preciosismo um pouquinho maior ali na hora de finalizar, para finalizar um pouquinho melhor, porque o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil, né? Então pegou fácil, assim. Se ele tivesse finalizado um pouco melhor, a gente poderia ter saído com um empate, que eu acho que seria o resultado até mais justo. Eu concordo. Até porque o primeiro tempo do Inter eu achei bem abaixo, né? O Inter teve bem amarrado, o Palmeiras conseguiu montar uma estratégia muito boa que anulou muito o Inter no primeiro tempo. Eu senti o Inter, inclusive, principalmente o meio de campo ali, eu senti um pouco mais cansado, parece, sabe? Acho que talvez até pelo excesso de jogos esteja começando a pesar um pouquinho, por mais que o Alan Patrick, o Bruno Henrique e o Fernando tenham sido poupados contra o Fortaleza. E no segundo tempo, daí sim, né? O Inter melhorou muito, dominou o jogo, criou chances, merecia realmente ter marcado um gol e saído no mínimo com um ponto, mas é futebol, né? Então É uma pena é que assim mesmo. não entrou no primeiro tempo com o ritmo, com a pressão que botou no segundo. Teve que já entrar, porque entrou no segundo tempo com a corda no pescoço, assim, né? Já com a corda bem esticada. Eu até não concordo tanto com o Inter ter entrado meio cansado. O Fernando jogou uma barbaridade. Assim, foi realmente o polvo, assim, ele tava em todos os lados do campo. Fazia tempo que assim, a gente sempre vê boas atuações do Fernando, mas eu não vi uma atuação dele tão centralizadora do jogo, sabe?
Ele sempre era um jogador, assim, que tava sempre ali, mas era aquele jogador meio invisível, sabe? Pega, lança e toca, e ali, nesse jogo, eu vi mais ele carregando bola, chamando o jogo. Mas a marcação do Palmeiras estava, especialmente em cima do Alan Patrick, estava muito forte, né? O Alan Patrick não é um cara que cai muito, mas, pô, toda hora ele estava sendo derrubado ali pela zaga. Então, foi realmente bastante difícil de ter essa bola avançando e chegando em condições de finalização. E o Inter não ter tido também os dois pontas titulares, né? Tanto o Wesley quanto o Carboneiro, eu acho que pesa também, porque o Vitinho, por mais que ele cumpra a função tática, ele não é aquele cara que tem a vitória pessoal no duelo contra o marcador, sabe? Sim. E o Tabata tem uma característica mais de controlar a bola, segurar a bola e trocar passes, né? Ele não é um jogador driblador que vai para a linha de fundo, tabelar com o lateral para conseguir uma infiltração e fazer um cruzamento ou um passe para trás ali para uma finalização, né? Então, Ele acho vai que de isso pesa aproximação. bastante. Com certeza, com certeza. Acho que isso pesou bastante também nesse modelo que o Inter vinha jogando nos últimos jogos, né? Não conseguir ter essa escapada em velocidade pelas pontas, acho que prejudicou bastante o Inter. Pois é, e os dois pontas, que tu comentou, o Wesley e o Carboneiro, eles estavam bem alinhados também com os laterais, né? Sim. Tinha esse entrosamento, né, entre o ponta e o lateral é bem importante para esse esquema do Roger, porque tem horas que os pontas, né, os extremos, eles caem para o meio e quem faz a ponta é o lateral, né? E às vezes me parece que essas movimentações não estavam muito naturais com o Tabata e com o Vitinho, que é do jogo, né? São jogadores que estão Claro. vindo da reserva, eles não vão ter o mesmo entrosamento, o mesmo ritmo e nem mesma característica que os titulares, né? Claro. Ainda mais o Tabata voltando de lesão agora, né? Exato, exato. E, cara, o jogador reserva, considerando que esse foi um time com ainda muitas reservas, né? A gente teve o Rohel como um reserva, e como a gente comentou, um terceiro reserva. A gente teve o Tabata, que eu acho que ele vai ser o titular da posição, mas por enquanto ele ocupa um lugar no banco, né? Se a gente tiver todos os jogadores disponíveis. E o Vitinho também. Então, pô, 3 jogadores importantes. Parece o mesmo discurso do último jogo, né? De aceitar o resultado, mas, cara, são jogadores que eles não estão no seu ápice e também não têm as mesmas características que os jogadores que estavam ocupando essas posições como titulares, assim, né? Pô, a gente perde um pouco do passe na saída de bola do Vitor Gabriel e o próprio Juninho também, que tem um pouco mais de qualidade. A gente não tem uma vitória pessoal, que nem o Wesley sempre tem, e o Carboneiro nem se fala. Então mudam características que são bem importantes, assim, né? E aí, com um treino, né? Porque foi um treino que o Roger deu para esse jogo, não tem como criar essa conexão. O Carboneiro vai continuar sendo desfalque, né? O Inter tem o Grenal agora, no dia 19, na Arena OS, às 21 horas, se eu não me engano. O Carboneiro é um desfalque confirmado, ele não vai jogar, e o Wesley ainda é dúvida, né? Por mais que a gente tenha os reforços aí do Vitor Gabriel e do Juninho, eu acho bem preocupante essa notícia aí do Wesley ser dúvida ainda. E talvez começar no banco ou nem participar do jogo, né? Porque daí o Inter vai continuar descaracterizado. Mas um ponto positivo que eu vejo os jogadores já buscando uma reação imediata e querendo ganhar esse Grenal os dois posts em rede social, até no Instagram do Vitão e do Diego Rosa. Os dois postaram ali que Grenal é guerra e que tem que ganhar o jogo, então eu acho bem positivo isso dos nossos jogadores já querer virar a chave, buscar uma reação imediata e ganhar no rival, né? Pois é, eu acho isso muito bom, porque eu acho que o nosso elenco, ele entendeu o que é o clássico, sabe? O que é o clássico aqui pro nosso estado, assim. Cara, ele que dá tranquilidade de continuar um trabalho, né? E a gente sabe que tem outros resultados e tudo mais, mas para grande parte da mídia, para toda essa pressão que se instaura dentro dos elencos, ele passa pelo Grenal. E o elenco parece ter entendido isso e tá levando a sério, sabe? Não é só mais 3 pontos. Tem que fazer como o D'Alessandro disse, tem que pisar na cabeça dos caras. Acho que o Inter pode conquistar uma vitória bem importante, tá? Eu não vou falar nada aqui, mas eu acho que dá pra devolver até um placar aí. Tô numa expectativa bem grande pra esse Grenal, principalmente porque o Grêmio vem em crise, né? Esse é o grande ponto do jogo, né? Porque acho que do Inter,
A gente só tem uma dúvida, que é o Wesley, né, se ele joga ou não. Porque se tem o Vitor Gabriel disponível, ele tem que entrar. Ou se tiver o Juninho só disponível, ele também tem que entrar, né? Exatamente. Porque o Rohel, assim, cara, vai, sabe? Mas ele não é, ele é longe de ser o ideal. Então qualquer um desses dois nomes é melhor. Mas o Wesley, ele é a principal dúvida do Inter. Só que no lado de lá, o time inteiro é dúvida. Claro. Como é que eles vão jogar? Não sei nem quem é que vai ser o técnico que vai estar lá no rival. Como diz o Vitão, não sei, não vi e nem me importa isso. Porra. Mas ontem, após o jogo, algo que eu achei bem positivo também foi a torcida do Inter ter aplaudido o time, mesmo com um resultado negativo. E mostra que o time também entendeu o momento, entendeu que o time brigou, construiu chances, podia ter empatado, podia até ter vencido o jogo. Então eu acho muito positivo a torcida do Inter não criar crise agora. Eu vi algumas pessoas comentando que é um absurdo perder em casa e tudo mais, e que não ganhou do Fortaleza e não ganhou do Flamengo. Cara, são 17 partidas invicta, né? Não tem, não tem motivo nenhum pra criar uma crise agora pra reclamar desse time. É algo que não me entra na cabeça, né? Mas eu vejo que a grande maioria da torcida do Inter tá fechada com o time e tá apoiando o trabalho feito. Bom, e essa semana também a gente teve uma notícia, um rumor de que o Internacional estaria buscando informações sobre o Thomas Müller, que não vai renovar o seu contrato com o Bayern de Munique, né? E, cara, isso é algo bem estranho, na minha opinião, tá? Eu vi pessoas do lado do Inter falando que não tem nada, simplesmente não existe essa informação. Tá, o Inter não foi atrás do jogador, nem de empresário, nem de ninguém. E que simplesmente foi algo plantado, mas... O que tu acha de uma eventual contratação do Thomas Müller? Aqui sendo, né, vamos sonhar um pouquinho, porque eu tenho quase certeza que essa contratação não vai acontecer. Com o Alessandro Barcelos de presidente, eu não diria impossível, né? O cara é um baita negociador. E a gente já trouxe contratações muito grandes, né? Como o Forlan, né, que era o principal, foi o melhor jogador da Copa do Mundo e depois desembarcou aqui. Então sonhar tá permitido. Eu adoraria, tá? O Thomas Müller. Mas, pensando no elenco, alguém teria que sair, né? Porque ele não seria a opção ao Borré, ou a opção ao Enner, e eu acho que nem o Enner e nem o Borré aceitariam ser terceira opção no elenco. Eu já acho bem estranho, na verdade, um jogador como o Enner Valencia aceitar ser o reserva tanto tempo. Porque ano passado ele estava na posição de reserva. Então, adoraria ver o Thomas Müller fardando no Inter. Ele jogou a carreira inteira dele em uma liga em ligas de alto desempenho, né? Em ligas das ligas principais, jogando Champions, jogando Copa do Mundo. Seria loucura. A gente teria um alemão de verdade no ataque. E o Thomas Müller, inclusive, eu acho que ele jogou aqui no Beira-Rio já, na Copa do Mundo de 2014, né, pela Alemanha. Eu acho que foi o jogo contra a Argélia, não tenho certeza, mas acredito que sim. Isso aí, as oitavas de final. Então, um jogo que a Alemanha venceu por 2-1 e ele tava lá. Já conhece aqui, como é que a gente gosta de dizer, já conhece a aldeia. Mas as montagens foram incríveis, né, do Thomas Müller dirigindo um trator comendo bergamota, dele batendo foto com o Barcelos. Essa aí foi, cara, essa aí foi incrível. A torcida do Inter é uma das melhores do mundo. Mas assim, puxando, tá? Thomas Müller no Inter. E aí a minha grande dúvida é, qual jogador, nível, calibre mundial, assim, tu gostaria de ver fardando no Colorado? Cara, sendo algo bem nichado, tá? Bem nichado mesmo. Eu curto bastante futebol inglês, eu acompanho a Premier League e eu acompanho bastante o Newcastle, tá? Eu gostaria de ver o Alexander Isak no Inter. Eu acredito que esse cara, com Alan Patrick no meio de campo, ele marcaria 30 gols por temporada. Seria algo espetacular. Ele é sueco, tá?
E ele é um dos grandes destaques do Newcastle há 2 ou 3 temporadas já. Inclusive tá sendo cotado no Liverpool, uma contratação dele. Aproximadamente, acho que 70 milhões de libras, algo assim. Mas eu gostaria muito de ver ele jogando no Internacional. Tratar ele no FIFA. É uma boa no FM também, né? Ah, meu, eu assim, eu sonho. Eu sonho o impossível. Mas considerando aí que a mãe dele tem negócios em Gramado, né? Ele faz propaganda de uma construtora em Santa Catarina ali. Cristiano Ronaldo, aos seus Imaginei. 45 anos de idade, vir enfardar no Inter. Aí depois ele pode até já comprar o Inter, né? Só vem. E para finalizar, a CBF também definiu as datas da Copa do Brasil, finalmente, né? Teremos jogos dia 29 de abril, daqui praticamente 2 semanas. O Inter disputa o primeiro jogo em casa contra o Maracanã. Vai ser numa terça-feira, dia 29 de abril. E o jogo de volta está marcado para o estádio Presidente Vargas, lá no Ceará, no dia 22 de maio. Os 2 jogos são às 19 horas. Cara, esse é um jogo que a gente tem que decidir no primeiro confronto, né? A gente tem que decidir essa classificação para a próxima fase no Beira-Rio, porque depois o calendário aperta muito no jogo de volta. Eu acho que também é um jogo a cada 3 dias ali, na hora do retorno, e poder botar um time totalmente reserva ou então um misto bem frio, sabe, para jogar lá no Ceará, poder poupar a gente de viagem, e não é desmerecendo o Maracanã de forma alguma, né? Chegou até essa fase da Copa do Brasil, então deve ter suas valências, mas o Inter tem a obrigação de passar, né? E seria... E isso passa totalmente por esse primeiro jogo. Se ganha bem aqui, manda lá, põe até Ricardo Matias, põe Luca pra jogar. O ponto positivo dessa notícia é que o estádio, lá no jogo de volta, vai ser em Fortaleza mesmo. Então, apesar de ser uma viagem longa, aí é aquela coisa da logística, né? Tu só pega um avião e fica lá. Tu não precisa pegar um avião, um ônibus e ir pro interior do Ceará, nem nada do gênero. Isso acaba sendo um ponto positivo, facilita um pouco. E maio também o Inter tem 6 partidas fora de casa, se eu não me engano. São 6 jogos, a gente disputa 8 partidas no mês e 6 fora de casa, né? Tem as 2 viagens pela Libertadores também, que são... A viagem da Colômbia, principalmente, é uma viagem bem longa, né? E contra o Nacional já é mais perto. E o Inter pega o Nacional e depois pega o Mirassol já no Beira-Rio, né? Então é uma viagem que não vai ser tão longa, não. Já que falou em jogos pela Libertadores, em parceria com a Inter Store do Shopping Total, o F5 Colorado está sorteando 2 ingressos para a partida do Inter contra o Nacional, que acontece nessa próxima terça-feira, dia 22 de abril, às 21h30 no Beira-Rio. Acesse lá o nosso post no Instagram e veja como participar. O F5 Colorado Podcast é uma iniciativa que conta com o apoio da Dali Inter, a operadora de telefonia móvel oficial do Esporte Clube Internacional. Acesse o site daliinter.com.br, utilize o cupom F5 para garantir o seu chip grátis na contratação de qualquer plano de telefonia móvel. Vamos! Agora sobre o Grenal, né, amor? Estarei lá. Vamos, mais uma vez, derrubar o Chiqueiro. Espero sair com uma vitória, né? Eu acabei ficando sem ingresso naquele jogo, mas nesse eu tô bem esperançoso. E hoje, inclusive, tá? Hoje, o Grenal é agora, daqui 2 dias, né? No sábado. Hoje eu tava ali fui na Renner, hoje de tarde, na Renner do Praia de Belas. E tinha 2 caras com a camiseta do Nacional ali já. Que eu acho que eles vêm agora pra ver o Grenal lá na arena, porque o Grêmio precisa de torcedor de outros times, né? Porque não consegue botar gente lá dentro. Sim. E já ficam pra ver o Nacional perder pro Inter depois na terça. Mas sabe o que eu achei muito engraçado, e que eu acharia muito engraçado caso eles realmente fossem no jogo lá na arena? É que um deles tava com a camisa do Nacional toda vermelha. Sim, já basta que no último Grenal eles estenderam uma faixa vermelha no meio da geral. No meio da geral, né? Tinha um trapo vermelho, é verdade. Essas alianças também precisam um pouco de bom senso, né? É. Como disse o Bentinho, né? No meio da geral tinha um trapo vermelho. Vieram do Uruguai sentar pro Carboneiro. Vamos, Bentinho. Te sigo.